Olá, pessoas, sejam bem-vindos para mais estudo bíblico. Me contem como foi a semana de vocês. Eu gostaria de pedir para vocês deixarem o like, porque com like o YouTube vai distribuir meus estudos bíblicos para mais pessoas. Então, sem mais delongas, vamos começar com a oração. Pai do céu, obrigado por esse dia que o Senhor nos deu, por o Senhor cuidar da gente sempre. Que o Senhor me use para eu falar da tua palavra, que o Senhor transforme essa pessoa que está assistindo, que o Senhor abençoe e cuide sempre dela. Em Jesus, amém. A natureza está regida por leis. Astros seguem uma rota traçada pelo Criador. Por causa das leis naturais, semeamos milho e colhemos milho, não arroz. O relacionamento do ser humano com seus semelhantes e com Deus é norteado pela lei moral, codificada nos 10 mandamentos. Sem leis, a vida seria nada menos que um caos. Apesar disso, tentativas têm sido feitas para invalidar, alterar ou substituir a lei de Deus pelas tradições humanas. A pergunta para a qual buscaremos a resposta nesse estudo é: tem essas tentativas autorização ou proteção do autor da lei? Se não tem, são válidas? Qual deve ser nossa atitude em relação a elas? Quais são os 10 mandamentos para o ser humano? Êxodo 20, 3 a 17, 31 e 18. Então vamos para Êxodo 20. Muitas pessoas já conhecem, porque são os 10 mandamentos. Êxodo 20, do 3 ao 17. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa do teu próximo. Agora vamos para o 31 e 18. E, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Então, como sabemos, os 10 mandamentos são escritos pelo próprio Deus. Agora, quais são os 10 mandamentos que servem para nós hoje? Não matarás. Não adulterarás. Não furtar. Não dizer falso testemunho. Segundo Jesus, em quantas partes estão divididos os 10 mandamentos? Mateus 22, do 33 a 40. Vamos para Mateus 22.
O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. A primeira parte, amor a Deus. E a segunda, amor ao próximo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei, e os profetas. Qual foi a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Marque V ou Fê. Está lá em Mateus 5, 17, 18, 19 e 17. E João 15, 10. Vamos para Mateus. Aqui mesmo em Mateus. E nós já estamos 5. Dezessete, 18. Não penseis se vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. 19 e 17. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Agora vamos para João 15, 10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Então, qual a atitude de Jesus em relação à validade dos mandamentos? Confirmou, alterou em parte, aboliu. Então, alterou, falso, aboliu, falso, confirmou, verdadeiro. Acaso Deus permite mudanças em sua palavra ou nos mandamentos? Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, Deus permite mudar as palavras do seu mandamento? Sim. Não. Verdadeiro. O que o apóstolo Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus? Romanos 3, 31, 7 e 12.
Vamos para Romanos 3:31. Romanos 3:31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Agora o 7:12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, e justo e bom. Então, aqui o apóstolo Paulo escreveu sobre os mandamentos de Deus. Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A lei é boa e o mandamento bom e o mandamento santo, justo e bom. Segundo a Bíblia, o que aconteceria com a lei de Deus no futuro? Daniel 7:25. Marque V ou Fê. Daniel 7:25. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então, segundo a Bíblia, o que aconteceria com a lei de Deus no futuro, que é hoje, agora? A verdade de Deus seria jogada por terra, verdadeira. Os 10 mandamentos seriam alterados, mudaria os tempos e a lei, verdadeira. Os homens teriam permissão de Deus para mudar os seus mandamentos, falso. Estão mudando os mandamentos, mas não temos permissão, como vimos. Agora, o que os homens fizeram com a verdade de Deus? Romanos 1:25. Marque V ou F. Romanos 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, o que os homens fizeram com a verdade de Deus? Seguiram a verdade, falso. Mudaram a verdade em mentira, verdadeiro. Amaram a verdade, falso. Então, infelizmente, muitas pessoas aí estão mudando os mandamentos. Em lugar do mandamento de Deus, o que muitos seguem hoje? Marcos 7, 6 ao 9.
13. Vamos para Marcos 7. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens, e disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldizer o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe aquilo que poderias aproveitar de mim é corda, isto é, oferta para o Senhor. Então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então, no lugar dos mandamentos, o que muitos seguem hoje? Seguem tradições verdadeiras, seguem a Bíblia, falso. Seguem mandamentos de homem, verdadeiro. Agora, o que é mais importante para Deus? Atos 5, 29 e Tito 1, 14. Vamos para Atos 5, 29. Atos 5, 29. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Agora vamos para Tito 1, 14. Então, está dizendo que temos que obedecer a Deus, não aos homens. Tito 1, 14, complementando. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Então, o que é mais importante para Deus? Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Devemos rejeitar os mandamentos e as tradições ou ensinamentos de homens que nos desviam da verdade. Um Deus que ama sabe o que é melhor para seus filhos. A lei é um guia de conduta que nos protege de dor
e sofrimento em nossas relações. A obediência demonstra intimidade com Cristo, pois só Ele pode mudar nosso caráter e nossas inclinações. Por seu Espírito, Ele nos capacita a obedecer e escreve os princípios da lei em nosso coração. Recapitulação. Os 10 mandamentos estão divididos em 2 partes. A função da lei é revelar o pecado. Jesus obedeceu e nunca mudou nenhum dos mandamentos. A profecia sobre a mudança dos mandamentos está no livro de Daniel, capítulo 7, verso 25. A verdade foi jogada por terra. A lei de Deus é boa, justa e perfeita. Os homens transformaram a verdade de Deus em mentira. Hoje, muitos seguem tradições e mandamentos de homens. Agora, compromisso de fé. Deixe nos comentários. Você crê nos 10 mandamentos como norma vigente para todos os cristãos? Você rejeita as tradições e imposições de homens afastados da verdade? Você deseja seguir todos os mandamentos de Deus? Esse foi o estudo de hoje. Até amanhã. Que Deus abençoe todos vocês.